estamos aqui com a nossa querida Juliana, que é psicóloga. E hoje a gente vai falar sobre espelho narcisista. Conta um pouquinho pra gente sobre a sua história e como você se tornou psicóloga. Como que eu faria pra trabalhar com aquilo, né? Com esses teóricos e tal. E daí ele... Assim? Isso. E aí ele falou que... Ele falava muito do Freud, né, e tal. Então ele falou que tinha que fazer psicoterapia. Teste ou tá valendo? Não, tá valendo. Tá. Mas aí eu fiquei com a psicologia mesmo. E é isso. Eu me formei em 2016, em julho de 2016. E comecei a atuar como psicóloga clínica mesmo em outubro de 2018. O que você acha que mais mudou na sua vida mesmo, desde que você começou a ser psicóloga? Nossa, que pergunta complexa. O que mais mudou na minha vida, cara, é que assim, a psicologia no todo, não só porque eu sou psicóloga, né, mas eu acho que o fato de eu trabalhar como psicóloga clínica, principalmente focada mais para o público LGBTQIA+, me trouxe assim muita desconstrução, né, inclusive o que envolve o abuso narcisista, a dependência emocional, que é com o que eu trabalho hoje. Isso também tem a ver com a minha vivência, né, enquanto pessoa, não só enquanto psicóloga profissional. Tive também que passar por um processo aí de desconstrução, de entender quais eram os meus padrões, né, disfuncionais que eu trazia da infância. Entender que eu fui sim uma vítima de abuso narcisista, tanto na família quanto em relacionamento romântico. Mas não pelo fato de eu ser psicóloga, nossa, eu sou um ser que tá... Eu acho que tem muito esse estigma, né, de que o terapeuta, o psicólogo não é uma pessoa que transcendeu, né? Por isso que ela ajuda outras pessoas. É claro que a gente também tem apoio, né? A gente tem que estar em acompanhamento, tem que estar em terapia. Mas nada disso me impede ou me blinda, né? De se envolver em coisas que eu não queria me envolver, né? A vivência dos meus clientes também me atravessa, né? O fato deles terem ali um apoio, eu também tenho identificação, eu também tenho história de superação, né? Principalmente quando envolve a dependência emocional. Né? Hoje eu tenho outra realidade, eu moro sozinha em outro estado. Então, eu ser, o que você estava perguntando, né? Eu ser psicóloga me abriu muito a minha cabeça mesmo, né? Enquanto eu venho, né, de uma cidade interiorana, que fala? Interiorana. Enfim, um pensamento bem... Sei, eu também compartilho. Né? Um pensamento bem arcaico, né? Então, todo esse processo de faculdade, se formar, hoje trabalhar como psicóloga também me trouxe a desconstrução. A gente vai falar sobre a teoria dos espelhos na psicologia, né? Que foi um assunto que você falou que queria trazer. Eu separei algumas perguntas. Aí eu vou te fazendo, você vai comentando, beleza? Então a nossa primeira pergunta é: o que é a teoria dos espelhos segundo a psicologia? Como ela aparece na nossa vida sem que a gente perceba? Conta pra gente. Tá, quando a gente fala eu tô falando isso na minha perspectiva, na minha abordagem, tá? Eu trabalho com a abordagem humanista. Esse rolê de espelho, ele vem de um lugar de projeção. Porque quando a gente era pequenininho, né, criança, o nosso primeiro contato em sociedade foi a nossa família, né? Então, na neurociência, a gente chama esse processo de aprendizagem, de modelação de comportamento, a gente chama de neurônio espelho, né? Que você está formando o seu córtex frontal, você está aprendendo a se autorregular emocionalmente, entendendo o que é, né, as emoções, os sentimentos.
Por isso a importância de ter bons genitores, né? Pessoas responsáveis. Geralmente não é o caso, né? Exato. Então, nessa fase inicial da sua vida, entre lá os seu primeiro mês de vida até os seus 3 anos de idade, você está formando o seu self, que é o que a gente chama de identidade, personalidade. E nessa fase, se você vem de um ambiente, né, disfuncional, você vai espelhar comportamentos, você vai modelar comportamentos saudáveis ou disfuncionais? Disfuncionais, né? Sim. Então esse espelho, a teoria do espelho, é você se olhar através do outro. O outro se torna referência para você, né? É como se fosse uma imitação? Sim, é uma modelação. Daí que vem os nossos padrões, né? De comportamento. Porque o primeiro contato que temos em sociedade é com a família. Seja 2 mães, seja 2 pais, seja um pai e uma mãe, seja avós, seus genitores, quem cuidou de você na sua infância. Então você acaba modelando, né, comportamentos. E esse espelho, ao longo, né, da nossa fase de desenvolvimento, ele não é tão consciente. Você começa a adquirir comportamentos dos seus genitores que não é tão perceptível, não é tão visível, vamos dizer assim. Né? Às vezes você está lá repetindo o mesmo padrão que eles e você não está entendendo por quê. Aí a gente já vem com as feridas emocionais, né? Traumas geracionais, enfim, que é tudo que está inconsciente ainda para você, que você não tem noção do porquê aquilo está acontecendo. Então essa é a teoria dos espelhos na minha perspectiva, né? E aí entra o abuso narcisista. Ai, que delícia! Os pais e as mães narcisistas, né? Que é os que mais projetam esse espelho. Você vai ser um projeto, uma mini mãe, um mini pai. Né? Então você vai se formar nisso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Então acaba que você segue um espelho que foi projetado por essa mãe ou esse pai narcisista. E aí estraga sua vida, até você entender que o problema não é você. Próxima pergunta. Por que é tão comum nos vermos pelos olhos dos outros? Como isso influencia na sua autoestima e nas suas escolhas? É a forma como a gente foi criada. A gente cresceu tendo referencial de outra pessoa, a personalidade de outra pessoa. Por isso que é tão estranho quando alguém fala: ai, você é igualzinho ao seu pai. Né? Geralmente a genitora narcisista, né? Projeta que você não é bom ou você é uma pessoa ruim porque você puxou a personalidade do seu pai e não dela. E aí você ia modelar qual personalidade? Né? Se não foi a dela, tem que ser a dele. Enfim. E assim, o melhor caminho para se curar é terapia. Sim, o autoconhecimento. Por isso que a terapia, ela não é para todo mundo. Né? Como assim? Demais. Terapia não é para todo mundo não, tá? Por que terapia não é para todo mundo? Porque na terapia... Não é para todo mundo. Sim, só que a galera tem uma ideia de que a terapia é maravilhoso, é um processo delicioso, você vai lá, todos os seus problemas serão resolvidos. Não. Vai pegar e vai tirar. Não, terapia é você olhar pra você, é choque de realidade, é cutucar a feridinha. Aí tem pessoas que não aguentam isso, é isso? Sim, tem pessoas que não aguentam o processo, né? Não conseguem bancar aquilo, aí não alcança a cura, aí não melhora. Não, porque a terapia, você falou de cura, é importante isso. A psicologia, ela não trabalha com cura. É uma cura no sentido mais subjetivo, né? Isso, a cura pra nós é um processo. Não é tipo, fui lá, fiz uma sessão, estou curada, tirei com a mão, estou libertada. Não funciona assim, né? E você só vai perceber um resultado à medida que você se compromete nesse processo.
né? Porque um profissional tá ali te orientando, falando o que você tem que fazer, o que é melhor para você, o que, enfim. E você tem que se comprometer a fazer, né? Senão também você não vai ter resultado. Você pode passar anos fazendo terapia, análise, e você não vai ter resultado. Acho que uns 4 anos atrás eu comecei terapia e eu não aguentei. Eu não consegui seguir nada do que a gente conversava. Então eu larguei mão. Então foi um período que tipo, eu não estava pronta para lidar com aquelas feridas que eu tinha, mesmo eu sofrendo. Aí depois, né, que eu fiquei mais velha, ano passado eu retomei e agora eu sinto que minha vida está muito melhor. Porque foi um período que tipo, eu tinha que melhorar e eu estava disposta a melhorar. Sim. E aí a terapia funciona. Sim, porque isso a gente chama de autorresponsabilidade. Então, Não, meu bem, não vá pra terapia achando que o psicólogo vai passar a mão na tua cabeça, porque não vai não, né? ali não é lógico, gente. A gente trabalha com acolhimento, a gente faz escuta ativa, né? A gente vai acolher a pessoa no sofrimento dela, mas não é eu que vou resolver o BO pra você. Né? Eu te oriento, eu te ajudo você a desenvolver a tua regulação emocional. Mas voltando aqui no rolê do espelho, tudo isso aqui tem a ver com isso. Né? Porque esse espelho projetado por pais narcisistas, né, mães, genitores narcisistas, vamos usar esse termo. Esse espelho projetado por genitores narcisistas, ele fere diretamente a sua autoestima. Né? Porque existem os filhos que vão ser considerados bodes expiatórios, que é aquele que, né, toda a frustração que aquele pai, aquela mãe teve de não ter sido tal coisa, vai jogar nesse filho. Né? Existe também aqueles filhos que são os privilegiados, entre aspas, porque ninguém sai ileso desse rolê, né? Mas são os filhos que a gente chama de filhos de ouro. Que é o filho que segue o espelho, o script. É o que... É tipo o filho que dá certo, digamos assim? Isso. Daquele jeitinho, mas ele tem algum sucesso de alguma forma. Só que o bode expiatório sofre e tem uma baixa autoestima muito grande. Baixa autoestima muito grande é ótimo, né? Mas tem uma baixa autoestima porque a todo momento esse filho quer... Validação? Ele quer validação, ele quer agradar, né, esse genitor ou essa genitora. Só que ele sofre porque ele não consegue seguir o espelho. Então, ao mesmo tempo que ele é o rebelde, né, o que se revolta, né, o que não quer seguir os passos, né, dos genitores, da forma como os genitores criaram, ele sofre porque ele está num lugar de rejeição. Né? Então ele sofre uma ausência emocional, ele sofre uma ausência de conexão emocional. E aí a gente vai refletir isso na onde? Aonde que a gente reflete tudo? Em vícios e compras e... Todas as faltas que a gente teve, né, na nossa infância. E vai procurar macho ou mulher que não presta também. Né? A gente reflete, continua refletindo esse espelho, procurando esse padrão nos relacionamentos românticos. Ou, né, afetivos, amizades, trabalho. Como é que a gente faz pra quebrar esse espelho? Né? Você vai ter que trabalhar primeiro a sua identidade, porque você está seguindo, às vezes inconscientemente, um pensamento ou uma ideia desses genitores, né? Então quebrar é terapia, galera. É você entrar nesse processo de entender quais são suas feridas, o que você precisa suprir, o que você está querendo suprir ainda hoje com determinados comportamentos. E quebrar esse espelho é quebrar essa manipulação emocional. Porque muitas vezes você se afasta, né, fisicamente desses genitores, né, disfuncionais. Mas fica ali na sua cabeça, né? Mas fica ali um pensamento, uma autossabotagem,
né, uma distorção de imagem de que você não é capaz, de que você não vai conseguir, de que você é um bosta, de que você é uma burra mesmo, tudo aquilo que você escutou, né, que você interiorizou na sua infância. E esse rolê que eu tô falando de quebrar o espelho, não é uma vez não que você faz, tá? É sempre. Todo dia. Sim, porque a todo momento o seu inconsciente, seu sistema nervoso, ele vai procurar o padrão, ele vai procurar o espelho. Então, às vezes, sem você perceber, você se envolveu numa amizade que é muito parecida, os comportamentos muito parecidos com seu pai ou com sua mãe. Nos relacionamentos, mesma coisa, né? Os padrões se repetem, seja daquele relacionamento que você está ali tentando salvar a pessoa, consertar a pessoa, mudar a pessoa, num relacionamento totalmente disfuncional que você só mantém por medo de solidão, né? Medo de ficar sozinho. Tá ruim, mas tá bom, eu tenho um apoio ali. Então, quebrar esse espelho não é tão simples assim. É um processo que sozinho você não vai conseguir, porque você precisa ter um apoio, você precisa ter uma validação para isso. E aí, nesse momento que entra, né, você procurar terapia, você procurar o autoconhecimento. Às vezes tomar um remedinho, o psiquiatra manda. Exatamente, que também são, né, os autorreguladores. A medicação também entra na autorregulação, então... O que eu percebo? Eu tô vivendo uma situação que eu tenho alguém como espelho, como é que eu identifico isso? Então, geralmente na terapia a galera percebe quando a gente trabalha o GPS. Trabalha esse GPS interno, né? Tá, mas o que aconteceu? Qual a situação que levou você, né, a ter esse pensamento, ou esse comportamento? E aí a pessoa entra numa autoanálise e ela percebe que aquilo acontecia com ela, a mesma situação acontecia com ela quando ela era criança ou adolescente, né? Então eu diria que a pessoa só percebe quando ela tem essa escuta ativa. Porque a escuta ativa na terapia, né, você tá lá falando pro psicólogo e ele tá escutando. Ele captou um negócio ali que você não captou e ele vai jogar pra você. Aí ele faz uma conexão. Exatamente. Aí que surge aquela famosa frase: nossa, eu não tinha pensado nisso. Nossa, isso fez muito sentido agora, né? Sim. Então você só percebe quando você falar, quando você escutar. Por isso que, no caso de relacionamentos abusivos, né? O que mais ajuda a pessoa a sair da relação é ela ter rede de apoio, é ela falar sobre o que está acontecendo com outras pessoas, com profissionais qualificados. Então eu diria que o que faz a pessoa perceber é quando ela externa. Ela externa, ela escuta e ela processa. Não, isso já me é familiar. Isso já, peraí, tem um padrão aqui. Eu já ouvi isso de alguém um dia. Sim. Maravilha. Eu venho de um lar disfuncional também, né? Tô tratando a terapia faz tempo. Eu sei. E eu sou a mais nova de 5 irmãs, então assim, sempre teve muita exigência, muita expectativa em cima de mim. E aí eu não entendia por que eu sempre me sentia uma pessoa fracassada, porque eu estava sempre operando para satisfazer a expectativa de alguém. E hoje em dia eu enxergo isso graças à terapia. Mas antes era só uma tristeza, assim, tipo, porra, nada dá certo, nada vai pra frente. Aí você entendeu por quê? Isso. O que você falou é muito importante, porque dentro do espelho, na dinâmica disfuncional narcisista, um dos filhos ou alguém dali daquele arranjo desenvolva doenças psicossomáticas. E a depressão, né, episódios de depressão ou tristeza, ela vem desse lugar. Né? E esse filho, geralmente,
Essa pessoa, geralmente, é aquela que foi responsável por sempre manter a ordem, né? Sempre ser apoio emocional da mãe narcisista ou do pai narcisista. Sempre aquele filho que tá correndo atrás de todo mundo, tá resolvendo BO, tá... Tudo depende desse filho. O caos, né? Todo mundo é caótico, o ambiente é caótico, mas esse filho tem essa missão de paz. Tem essa missão de cumprir esse propósito e geralmente esse filho também pode desenvolver alguns transtornos de neurodivergência. Depressão, ansiedade, TDAH, toque. Porque pra você sobreviver, para você ser funcional numa dinâmica disfuncional, você precisa encontrar uma estratégia de sobrevivência. E aí entram os mecanismos de defesa, né? Aí, tipo, seus pais estão brigando e você tem mediador de conflitos, você tá ali no meio. Aí você tem que dissociar da realidade para poder viver um pouquinho melhor. E aí vem o quê? O TDA. Aí vai estragando sua cabecinha. Se você pudesse dizer algo para quem vive presa nos reflexos dos outros, o que você diria? Seja egoísta. E aí, egoísta aqui... Sim. Por que eu falei egoísta? Você se priorizar não é ser egoísta. Porque a gente cresceu entendendo que se eu faço primeiro pra mim, tá errado. Mas por que eu reforço ser egoísta? Porque você tem que trabalhar a sua individualidade, você tem que trabalhar o seu ego. O teu ego tá aglutinado. O teu self, ele não é seu, ele não pertence a você, ele tá aglutinado. Você tem que trabalhar a sua identidade. Então, se você vive demais no reflexo do outro, você tem que ser um pouco narcísico, né? Você tem que olhar um pouco pro teu reflexo. Tem uma pergunta que eu faço muito, né, na terapia, que é um exercício. O que você quer? Quem é você? Quem você quer ser? Se você fosse uma cor, que cor você seria? Coisas subjetivas, né? Que é pra ajudar a pessoa a olhar pro individual. Que ela nunca fez, né? Porque ela cresceu sempre olhando pro coletivo. E não tô falando que empatia é uma coisa ruim. Pelo contrário, pessoas narcisistas, inclusive, não conseguem desenvolver empatia pelo outro. Mas a empatia demais, você pensar muito no outro, você ajudar o outro, você fazer pelo outro, é prejudicial, ela vai te adoecer. A empatia, às vezes a gente confunde, porque como você sempre é muito empático com as pessoas, essa empatia, pelo menos pra mim, me parecia uma grande virtude minha. Nossa, eu posso abrir mão de alguma coisa em prol de outra pessoa, eu sempre tô pronta pra abrir mão. Você foi ensinada a ser assim. Só que daí você acaba que você não entende que isso é um problema. Porque aí quanto mais passa o tempo, mais você dá e mais as pessoas vão querer que você dê. E aí você vai adoecer. Você só vai atrair esse tipo de pessoa, sanguessuga. E isso vai escalando pra todas as áreas da vida, pra todos os relacionamentos. E aí você fica achando, não, trabalho, eu consigo, eu dou conta, eu sou foda, eu sou forte. Até que você fica doente. Você foi modelada, a pessoa foi modelada pra ser assim. Sim. Pra agir assim. Então, quebrar esse padrão de comportamento é você fazer o contrário, é você deixar de fazer aquilo que você, para aquilo que você foi treinado. Sim. Então é isso, é você desprogramar o seu sistema nervoso. É você ir contra aquilo que você foi programado. Né? Então esse padrão, para desconstruir esse padrão, ele é um processo contínuo. Você não vai fazer uma vez e pronto, acabou. Você vai fazer todo dia. Você vai fazer da hora que você levanta, fica procrastinando para fazer suas coisas, organizar suas coisas, ou seus sonhos, seus projetos. Então isso é uma tarefa diária. E é isso, faço tatuagem, faço terapia. Tchau. Beijo. Uma coisa. Ficou muito legal. Fluiu, você viu? Aí, ó, tá vendo?